Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, quinta rodada. E nesta quinta rodada tivemos um grande jogo, um jogo muito animado. Tanto o vencedor quanto o perdedor não jogaram mal. Acho até que o vencedor jogou um pouco diferente, encontrou mais dificuldades do que se esperava. E o perdedor mostrou que, apesar de ter perdido em casa, o objetivo do dono do time, vejo que vai ser alcançado de uma maneira natural. Vamos parar de enigmas e vamos falar o papo reto. Jogo Cruzeiro 0, Fluminense 2. Pela quinta rodada. Com este resultado, o Fluminense está ali na terceira colocação com 10 pontos. Ainda falta 3 jogos, né, a serem jogados na rodada. Tem o Fortaleza que vai jogar, que pode chegar a 11 pontos, pode passar o Fluminense. Tem o São Paulo, que pode chegar a 10 pontos, ficar com o mesmo número de pontos do Fluminense. E tem os times daqui de baixo. O Vasco não consegue, mas pode ser ultrapassado aí por Fortaleza. E o São Paulo, ganhando, vai a 10 pontos. Fica com 3 vitórias, igual o Fluminense. O Fluminense tem um saldo de 5. O São Paulo tem um saldo de 4, talvez o São Paulo ganhando passe o Fluminense no saldo de gols. Mas o Fluminense, nesse momento, é o terceiro colocado com 10 pontos. E o Cruzeiro, com essa derrota, fica ali na quinta colocação com 9 pontos. Vem fazendo um grande campeonato brasileiro, 3 vitórias e 2 derrotas. O que o dono do Cruzeiro, Ronaldo Nazário, sempre disse: o nosso objetivo é permanecer na Série A, correto? Então eu te digo, amigo torcedor da Raposa, com o futebol que a Raposa jogou diante do Fluminense, mesmo perdendo, esse objetivo de permanência na Série A vai ser natural, vai ser sem sofrimento. Porque o que o Cruzeiro jogou contra o Fluminense, se jogar contra a maioria dos times do futebol brasileiro, vai vencer. Lógico, cada time tem uma característica. Não são todos os times que têm a característica do Fluminense. A característica do Fluminense é talvez, deixa eu dar uma olhada aqui. Só um time aqui no Brasil talvez tenha a mesma característica. Talvez não. Tem a mesma característica do Fluminense. Só um time aqui no Brasil tem a mesma característica. Só que nesse momento esse time não está jogando o fino da bola. Está numa fase de transição. O único time aqui no futebol brasileiro que consegue jogar igual o Fluminense é o Flamengo. Por quê? Por causa dos seus jogadores. O Fluminense tem Ganso, Arias, Marcelo, André, jogadores que têm uma qualidade acima da média com a bola no pé. Principalmente Marcelo, Arias e Ganso. Tem um centroavante muito forte, que é o Cano. Ou seja, tem muita qualidade. Toquinhos pequenos dentro da área, tabelas dentro da área. Quando chega, tem muita inteligência. Apesar do Fortaleza estar fazendo um grande campeonato, ter um grande time também o Fortaleza, mas o Fortaleza não tem essa situação dessa posse de bola. O Fortaleza é um time mais vertical, um time mais rápido. Então o único time... o Palmeiras. O Palmeiras também não tem a característica do Fluminense. A característica do Palmeiras é outra. Tem jogadores de muita qualidade? Tem. Mas tem uma outra característica. O único time é o Flamengo, que você tem ali no meio de campo. Você tem um centroavante, o Pedro, você tem um Gerson, que não está jogando, está machucado, mas tem um Gerson, você tem um Arrascaeta, você tem um Everton Ribeiro. Ou seja, você tem jogadores ali também de muita qualidade de passe curto. Então, com a característica do Fluminense, aqui no futebol brasileiro só tem o Flamengo. Mas o Flamengo não vem jogando muito bem.
Então, com essa característica, só vai ter o Fluminense. O Cruzeiro hoje só encontra o Fluminense com essa característica jogando bem. Talvez quando jogar com o Flamengo, sei lá, de repente o Flamengo volta a jogar, vai ter essa característica parecida. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro jogando contra o Fluminense do jeito que jogou, com a característica única, ou quase única do Fluminense, o Cruzeiro consegue jogar contra qualquer um. O Cruzeiro consegue jogar contra qualquer um. Então eu te digo, meu amigo torcedor da Raposa, a Raposa perdeu, mas jogou contra um time que é candidato ao título. O Fluminense é candidato ao título. Eu, na minha opinião, pelo estilo de jogo do Fluminense e pelo elenco que o Fluminense tem, na minha opinião, das competições que o Fluminense está disputando, Copa do Brasil e Libertadores, vejo o Fluminense com muito mais chances de vencer do que o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. O Fluminense tem um grande time, talvez até um dos melhores, ou segundo melhor, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro, está ali entre os três. Só que o banco de reservas não é compatível com o titular. Não tem ninguém que substitua o Arias. Não tem ninguém que substitua o Ganso. Não tem ninguém que substitua a altura do Cano. Tem bons jogadores, mas não são da mesma qualidade. Então, não é um elenco homogêneo. Tem uma diferença dos titulares, principalmente dos principais jogadores, o que é, na minha opinião, muito normal. Porém, nos mata-matas, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, porque o Fluminense vai estar nas oitavas de final, na minha opinião, é muito menos difícil, porque você depende do time, não necessariamente do elenco. Você precisa do time e de 3, 4 reservas. Então, para mim, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil é um caminho menos árduo para o Fluminense do que o Campeonato Brasileiro. Essa é minha visão. Mas também coloco o Fluminense como um dos candidatos a ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Placar do jogo: Cruzeiro 0, Fluminense 2. Justo o placar? Sim, justo. Porque o Fluminense aproveitou as oportunidades. Agora, se o jogo fosse empate, seria injusto? Não. Se o jogo fosse empate, também não seria injusto. Porque o Cruzeiro fez por onde, pelo menos empatar esse jogo. Não empatou por deficiências próprias, mas criou e criou muito. E criou até mais do que o Fluminense e colocou o Fluminense em situações complicadas, que há muito tempo a gente não vê o Fluminense sofrer do jeito que sofreu nesse jogo. Então, placar do jogo: Cruzeiro 0, Fluminense 2. Já falei basicamente quase tudo que eu queria falar, mas ainda tem um pouquinho mais para me falar de alguns lances que aconteceram. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor da Raposa, meu amigo torcedor do Flusão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros e do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E deixa eu te dar uma dica. Se você quiser assistir os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, filmes, minisséries, novelas, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Nos comentários fixados também tem o link. Zone Play. Tu vai lá, clica, que você vai ver como é fácil ter acesso a isso que eu estou falando. Aqui também, na palma da sua mão. Na palma da mão eu estou testando, tá muito maneiro. Então, irmão, vai lá, clica, que você vai ver como é fácil ter todos esses acessos na palma da sua mão. Então vamos lá, galera. Cara, o Fluminense joga da mesma maneira, com muita qualidade, toque de bola, vindo tocando de trás. Só que o Fluminense teve dificuldades, muitas dificuldades. O Cruzeiro jogou muito bem. O Cruzeiro marcou, muitas das vezes alto, e dificultou a saída de bola do Fluminense. O Fluminense não teve facilidade para sair jogando. O Cruzeiro, de vez em quando, abaixava as linhas, fazia um bloco mais baixo
mas muito compacto, onde o Fluminense não conseguia entrar, e de vez em quando marcava lá em cima, onde dificultava o Fluminense de sair. Ou seja, o Fluminense ficou a maior parte do jogo em situação desconfortável. É mais time que o Cruzeiro, o Fluminense? É. O Fluminense é mais time que o Cruzeiro. Mas ficou grande parte do jogo em dificuldades para sair jogando, para praticar o seu jogo. Ou seja, o Cruzeiro fez uma grande partida, jogou, atacou, criou, poderia ter marcado, porém, ou além disso, ainda dificultou muito o Fluminense a jogar. Então o Cruzeiro fez uma grande partida. E o Fluminense teve muita dificuldade contra um time que não se amedrontou. Marcou baixo, marcava alto, jogava, contra-atacava, ou seja, sabia o que estava fazendo. Os times estão começando a entender o Fluminense. Então, cada vez que vai passar, o Fluminense vai ter mais dificuldade, porque os treinadores estão entendendo, sabe que o Fluminense fica desconfortável sem a bola, sabe que o Fluminense tem um problema de recomposição. Como todo time que joga com a marcação alta. O Fluminense tem um problema de recomposição e acaba correndo de costas. E o Cruzeiro aproveitou isso muito bem. O que faltou o Cruzeiro, na minha opinião, o principal, foi o gol. Porque o Fluminense teve problemas, teve dificuldade. O Cruzeiro colocou o Fluminense em dificuldade diversas vezes. Só que a qualidade técnica do Fluminense é muito alta. Então ele aproveita, apesar de ter criado menos, muito menos do que a gente está acostumado, mas aproveitou as oportunidades. Se você pegar o primeiro e o segundo gol, foram de jogadas, de tabelas, de toque curto, que qualquer espaço que você dá para o Fluminense, você corre o risco de tomar um gol. No primeiro gol, uma bola parada, batida pelo Marcelo, o jogador do Cruzeiro cabeceia para trás, e tem um bate-rebate, chuta para lá, chuta para cá, bate na trave, o Ganso faz o gol. O segundo lance é um lance rápido, toca para lá, toca para cá, vem, toca, recebe, Ganso dá de calcanhar para trás, o Aras pega a bola, vai para lá, joga na frente, cruzamento, Cano vai lá e faz o gol. Ou seja, muita qualidade. O primeiro não foi qualidade, foi bate-rebate, mas o segundo foi qualidade. Então o Fluminense, além de estar vivendo um momento espetacular no futebol, muito, muito bonito, ainda tem toda essa confiança. Então, irmão, quando você tiver brecha de fazer o gol, você tem que fazer, você tem que matar a partida, você tem que fazer alguma coisa. E não dá sobra pro azar. Porque se der sobra pro azar, o Fluminense vai lá e marca. Então, o Fluminense aproveitou as suas oportunidades. E o Cruzeiro não aproveitou. O Cruzeiro teve chance. Agora vamos lá. O Cruzeiro jogou pelos lados do campo, criou, botou velocidade, marcou bem, deu algumas brechas, e essas brechas acabou tomando o gol. O goleiro do Fluminense, ex-Cruzeiro, foi um grande personagem da partida. O Fábio fez grandes defesas, como o goleiro do Cruzeiro também fez, o Fábio fez grandes defesas. Então, cara, não tem como não falar que não foi um grande jogo e que o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro jogou bem, como o Fluminense jogou bem. Só que o Fluminense teve muita dificuldade. Eu tenho certeza que o Diniz não vi na entrevista, mas eu tenho certeza que o Diniz falou, pô, encontramos um time muito bem montado, muito bem armado, que é o Cruzeiro que nos causou muita dificuldade. Talvez se o Cruzeiro faz um gol, quando teve a maior oportunidade na sua frente de fazer o gol e não fez, talvez, quem sabe até o empate poderia ter conseguido, porque ficou com um homem a mais. Então vamos falar agora desses pontos. Primeiro, a expulsão do André. Deixa eu beber aqui uma água. Cara, o André, há muito tempo, não é de hoje, o André vem reclamando muito, vem se alterando demais. É um grande jogador, ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Tem lá um monte de jogador experiente. Tem lá o Marcelo para fazer isso. Tem o Felipe Melo para fazer isso. Tem o Nino, que é o capitão, para fazer isso. Tem uma porrada de jogador para fazer isso. Ele não precisa querer tomar a frente. Na minha opinião, foi expulso e bem expulso. Bem expulso. Ele não fala, ele grita, ele quer impor. É natural de jogador jovem. São todos, não. Mas o André pede, implora para ser expulso por causa de reclamação. Então, na minha opinião, tem que se ter uma conversa com o André. André, olha só, você não se mete
não se mete. Deixa que os mais experientes falem com o juiz. Porque ele perde o tom, ele perde a linha. Então, na minha opinião, não sei o que foi que ele falou com o juiz. Eu sei que o juiz, ele ficou reclamando, o juiz deu amarelo, ele continuou reclamando, não sei o que foi que ele falou, o juiz foi lá e deu vermelho. Bom, por tudo que já aconteceu, apesar de ser um grande jogador, para mim a expulsão foi correta. Agora vamos lá para o lado do o jogador Alexander. Cara, eu não sei, não vi aqui ainda o relatório médico do Alexander. Cara, mas a imagem foi de doer. A imagem foi de doer. O jogador do Cruzeiro cai em cima da perna dele. E depois você vê o médico mexendo na perna dele. A impressão que dá é que a perna tá solta. Cara, vou torcer muito, porque também é outro moleque muito bom de bola, cara. Muito bom de bola, a nível europeu, jogador para seleção. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente não sei, não pesquisei aqui, porque eu tô gravando um monte de jogos, tô tentando gravar todos os jogos que teve na rodada, então só tô vendo o jogo. Quarta, quinta-feira tô vendo o jogo, tá? Então não vi, mas vou torcer muito para não ter sido nada sério com o garoto. Mas a imagem foi de doer, cara. A imagem, porra, foi forte. Vou estar aqui, tô torcendo muito, porque perder qualquer profissional por um tempo é muito ruim, né, cara? Ainda mais a gente que gosta de futebol. O canal aqui não é de nenhum time, é canal de futebol. Então, principalmente quando você perde um jogador de talento, igual esse Alexander do Fluminense, é triste. Tomare que não tenha sido nada grave, apenas a imagem que foi pesada. Mas pela imagem, fiquei bem preocupado. Vamos lá pro lance do pênalti. Cara, na minha opinião, o maior culpado é o treinador do Cruzeiro. Vamos lá. Imagina que você contrate pro seu time Marcelinho Carioca, você contrate o Neto, você contratasse o Zico, contratasse o Djalminha, o Juninho Pernambucano, contratasse o Nelinho foi do Cruzeiro. Esses caras, exímios batedores de falta. Imagine que você contrate. Mas aí, você já tem no seu time um cara que bate falta, mas não é do nível desses que eu falei. Ele bate falta, mas não é desse nível. Bom, o treinador tem que falar, olha só, eu tô com um exímio batedor de falta aqui, tá? Quando tiver falta próximo da área, apesar de você ser o batedor oficial, mas olha o histórico dele. Vamos colocar ele para bater falta. É o que acontece no Fluminense. O Fluminense tem batedor de falta, mas o Marcelo chegou. Quem é que bate falta melhor do que o Marcelo no time do Fluminense? Talvez o Ganso ali seja o que bate falta. Mas o Marcelo chegou, apesar de chegar agora, lógico. Tem história no clube mais lá atrás, mas chegou agora, bate o Marcelo. Então era o treinador do Cruzeiro falar, olha só, na minha opinião, o Dourado em campo bate o pênalti o Dourado. Cara, o Dourado de 20 e poucos pênaltis, 30 pênaltis, sei lá, só perdeu um, cara. O Dourado é um exímio batedor de pênalti. Não, na boa, o garoto que bateu o pênalti do Cruzeiro pode até bater bem. No caso, não bateu. Nenhum dos dois que ele perdeu. Mas não dá para ele comparar com o Dourado. Se você tem um Dourado em campo, exímio batedor de pênalti, porra, perdendo de 2-0, quem tem que bater é o Dourado. Quem tem que bater é o Dourado. Faltou pulso ao treinador do Cruzeiro. O garoto foi lá, bateu, o Fábio se adiantou, perdeu. Aí teve lá confusão. O Dourado pegou a bola, deixa eu bater. O garoto, não, quem vai bater sou eu, o batedor sou eu. Não sei o que foi que o treinador falou. Aí eu vi falando, o Dourado fez errado. Não achei que o Dourado fez errado, não. Quem é que bate melhor pênalti? O Dourado ou o garoto que perdeu o pênalti? O Dourado, pô. O Dourado bate melhor pênalti que a maioria dos jogadores aqui no Brasil. Aí você tem um Dourado, tu não bota ele pra bater o pênalti? Errou. E o garoto ficou com cara de babaca.
Tentou. Foi corajoso, vou bater, legal, isso acontece em Copa do Mundo, já aconteceu, em vários campeonatos já aconteceu, o cara bater 3 pênaltis e perder os 3. Acontece. Porra, irmão. Mas você ter um carezinho, um batedor de pênalti, perdendo de 2-0. Você bate o primeiro pênalti e perde. Lógico, eu quero me redimir, eu quero bater. Mas eu tenho que pensar no clube, eu tenho que pensar no time. E não seria, na minha opinião, nenhuma... Como é que eu vou falar? Nada depreciativo ele chegar e falar, pô, Dourado, vai lá e bate. Vai lá e bate, porque a gente precisa do gol. Que poderia ter mudado a partida. Então, irmão, eu sinceramente eu não achei que o que o Henrique Dourado fez... Lógico, o garoto ficou desestabilizado? Pode ter ficado. Mas pior ainda, porra. Ele assumiu o risco. Se ele não estava com confiança... Deixava o outro bater, pô. Isso já aconteceu diversas vezes. De um jogador bater o pênalti, perder o pênalti voltar e trocar o batedor, pô. Não, bate lá você agora. Porra. Então, cara, sinceramente, pra mim, o erro não foi nem do garoto e nem do Henrique Dourado. Pra mim, o erro foi do treinador do Cruzeiro que não definiu. Define, olha só, quando tiver pênalti, o Henrique Dourado estiver em campo, bate o Henrique Dourado. Ponto, acabou. Simples assim. Porra. Mesma coisa, você tem a falta, aí tu tem um Zico pra bater, tu tem o Marcelinho Carioca, você tem o Neto, você tem o Ninho Pernambucano. Aí tu tem aquele que era, qual é o nome dele? É Flávio Conceição, né? Agora me fugiu, que foi do Palmeiras. Também batia muita falta. Ah, não. Vai bater o meu batedor ali, o Chiquinho, que é o cobrador de falta oficial. Aí vai deixar o Zico, esses caras tudo parado olhando. Porra, não dá, né, irmão? Não dá. Então a culpa é do treinador do Cruzeiro. Então, na minha opinião, placar de 2-0 foi justo? Sim. Mas se tivesse o Cruzeiro feito um gol, tivesse empatado até a partida, na minha opinião, não teria sido injusto. Beleza? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!